Olá, tudo bem? Eu sou Péricles Ramos. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia, o livro dos livros, que tem influenciado pessoas há milênios. Quem é o seu autor? Para quem e por que foi escrita? Como chegou até nós? Para estudarmos este assunto, estamos recebendo hoje o pastor Hernani dos Santos Júnior e o pastor Jadson Rocha. Que bom podermos nos reunir novamente para estudarmos a Bíblia. Este é o primeiro estudo que nós estamos fazendo neste ano 2021. É um estudo diferente, que nós estamos recebendo dois amigos. E nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro estudo será sobre a Bíblia. E para isso eu estou recebendo aqui dois amigos, o pastor Hernani Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, boa noite, meu amigo Péricles, boa noite, pastor Jadson, boa noite você que está assistindo com a gente, que Deus te abençoe grandemente. Pastor Jadson, desculpa, Jadson não, é pastor Hernani, você está localizado aonde? Nesse momento, eu estou aqui em Engenheiro Coelho, região do interior aqui de São Paulo, está localizada na grande região de Campinas e agora mesmo sou pastor associado aqui na igreja do NASP Engenheiro Coelho. Uma grande Só uma pausa aí, instituição. pastor. Só uma pausa. Opa, me diga aí me diz quantos membros tem essa igreja? Nós, hoje, aqui no livro da nossa igreja, nós temos mais de 3.500 membros. Uau! Muito bom, né? É um rebanho bem grande que Deus nos deu aqui para cuidar. E o senhor falou que é o NASP, não é isso? Isso. A igreja é localizada dentro de uma universidade. Aqui, né? Então, nós temos o NASP, Engenheiro Coelho, uma das maiores universidades adventistas do mundo. E nós temos 3 polos aqui. Um em São Paulo, ali na região do Capão Redondo, que é o NASP SP, o NASP São Paulo. Nós temos o NASP HT, que é o NASP na cidade de Hortolândia, que fica ali nessa cidade, também conhecido como NASPinho. E nós temos o NASP aqui em Engenheiro Coelho, e o filho mais novo é o NASP Virtual, onde nós estamos agora também oferecendo cursos em EAD, cursos em bacharelado
cursos em pós-graduação e mestrado. Muito bem. Então vamos agora sair do Sudeste e vamos para o Nordeste. Pastor Jadson, tudo bem? Tudo bem, Péricles, um prazer poder estar com você aqui participando deste programa, o primeiro programa de 2021, com seus seguidores, uma bênção. Pastor Hernan, um prazer te conhecer, viu? Parceria total aí com o Péricles, viu? Eu estou aqui, eu trabalho onde o povo gosta de tirar as férias, no Nordeste do Brasil, um lugar paradisíaco, lindo. Nós ajudamos aqui a liderar uma igreja em 6 estados do Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí. Eu sou responsável pela comunicação, pela fidelidade cristã, pela família e pela saúde nesses estados que compõem a União Nordeste Brasileira. Muito bem. Nosso programa usa as redes sociais. Pastor Hernani, o senhor tem alguma rede social? Olha, a gente tem que estar inserido em tudo aí, né? Então, temos o contato no YouTube, e lá eu tenho aqui, vou fazer um merchandising de 2 canais. O canal pessoal, pr.hernani Júnior, tem alguns vídeos lá, mas a grande quantidade de material está no Igreja Unasp EC, no YouTube. Você também tem no Facebook, PR Hernani Júnior. Você tem uma página ali onde tem alguns vídeos, sermões, materiais, mensagens. E também tem no Instagram, você pode encontrar lá no pr.hernani.júnior. Segue, você pode curtir, você se inscreve, você ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece aqui na Igreja Unasp. Muito bem. Pastor Jadson, o senhor também tem as suas redes sociais, diz aí pra gente. Tenho. Tem uma que eu quase não uso mais, que é o Twitter, é PR_Jadson Rocha. Eu tenho o meu Instagram, o perfil do meu Instagram é Eu Oro Por Você 7. Dá uma olhadinha lá, dá uma curtida, se gostar, segue. E com o advento da pandemia, esse negócio de ficar em casa, e pastor gosta de falar, eu me aventurei e abri um canal no YouTube, YouTube/Jadson Rocha. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu publico e comento um texto da Bíblia. Dê uma conferida, se você gostar, segue lá e deixa o seu like. Bem, vamos começar então nosso programa, mas antes vamos fazer uma oração. Eu pediria então ao pastor Hernani que pudesse fazer a oração para começarmos, suplicando as bênçãos de Deus. Então vamos orar nesse momento. Feche teus olhos. Grande Deus, obrigado pelo dia, pela vida, obrigado pelos amigos e pelos canais pelos quais podemos conversar, uma conversa espiritual sobre a tua palavra, sobre os ensinos. Muito obrigado. Senhor, alcança cada amigo que assiste agora, cada amigo que vai assistir depois, que a tua mão alcance, que o teu Santo Espírito toque nos ouvidos, no coração e na mente. Pedimos que o Senhor também nos ilumine nesse momento e ajuda-nos a falar segundo o teu desejo, um falar instrutivo a respeito da tua palavra. É o que lhe imploramos, pedindo o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso primeiro estudo vai ser sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, assim, dos cristãos, assim como tem outras religiões que têm os seus livros sagrados. Mas, apesar de ser um livro antigo, ela é muito atual, não é mesmo? Verdade, Péricles. Essa modernidade e atualidade da Bíblia se dá por causa de seu autor, que é o Deus Todo-Poderoso. A própria palavra de Deus diz que foi Deus quem inspirou os seus servos, os profetas, a escreverem estas revelações para nós hoje. E nós a utilizamos porque ela nos traz ensinamentos práticos. A Bíblia nos ajuda a mudar de atitude, a mudar de visão. A Bíblia tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de tocar o nosso coração. Por isso que nós cristãos chamando a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso mesmo, um livro que, diferente de todos os livros religiosos, é o único que tem o seu autor vivo, porque o autor da Bíblia é Deus. Deus usou homens como instrumentos, quase aí 40 homens
de níveis sociais diferentes foram usados, como diz lá em Pedro, movidos pelo Espírito Santo para dizer em forma de palavras escritas a vontade de Deus a um povo. Então, é um livro transformador. E diferente, repito, de todos os livros religiosos. É um livro que tem a capacidade de transformar. Você pode ler qualquer tipo de livro que você encontre em uma banca de jornal. Nenhum deles vai transformar a sua vida, vai te levar a ser uma pessoa justa, honesta, não porque a sociedade pede, mas porque a transformação que Deus quer causar em nós. E essa transformação é só a Bíblia que pode fazer. É interessante que, apesar de ser um livro antigo, ele nos fala ao coração ainda hoje, porque ele fala da natureza do ser humano. E essa natureza do ser humano, ao longo dos anos, ela não muda. Ela pode ficar mais educada, pode ficar mais culta, mais cibernética, qualquer coisa. Mas a natureza em si não muda. É por isso que a ênfase é tão forte para cada um de nós, não é mesmo? É verdade. Embora muitos autores, especialistas, doutores, pós-doctos afirmem que o ser humano está no processo evolutivo, a Bíblia apresenta um processo degenerativo da raça humana. E tudo isso consequência do pecado. E a Bíblia gasta um tempinho aí para falar das consequências do pecado e desse processo degenerativo. Quando nós, seres humanos, entramos em contato com a palavra de Deus e conhecemos o significado e o propósito da vida e do propósito que Deus tinha para o ser humano, aí ela tem poder de alcançar o nosso coração, de mudar a nossa vida. E é interessante isso que o pastor Jadson colocou, porque quando Deus revelou o conhecimento bíblico para o profeta não olhava para nós. O profeta não tinha cada um de o Jadson ou o Péricles aqui na cabeça quando escreveu. Ele tinha o povo no momento específico. Então, o livro leva uma linguagem para os ouvintes primitivos, os primeiros ali. Por que ela é importante hoje, como o Péricles bem colocou? Porque o autor está vivo. E quando você lê o livro, a sua mente é transportada para o que estava acontecendo. E é esse autor, o Espírito Santo, que nos convence que a mesma repreensão, a mesma correção feita a um povo no passado ainda é eficaz e necessária para nós hoje. Por isso a Bíblia é um livro atual, porque o seu autor está vivo para explicar o que ele disse quando ele usou um instrumento para dizer. Verdade. Interessante que a unidade da Bíblia nos chama a atenção, porque foram homens de diversas categorias sociais que escreveram a Bíblia, e distantes na época que viveram, né? Mas mesmo assim essa unidade continua ao longo de toda a Bíblia, não há distorção da palavra, um não fala azul, outro fala branco, não é? Há uma unidade perfeita entre eles, né? Essa harmonia, Péricles e pastor Hernani, talvez, e você que está nos acompanhando no estudo de hoje, talvez seja a maior evidência da atuação de Deus na vida dos escritores bíblicos, porque eles não entraram em contradição. Um erudito, um rei, um pastor, um boiadeiro, um pescador, um poliglota, apóstolo Paulo, eles não entram em contradição. E esta harmonia, ela me deixa assim de boca aberta. Talvez você que está nos assistindo aí agora pode perguntar, mas em algum momento, quantos livros tem a palavra de Deus? O cânon sagrado foi fechado com 66 livros. Eu sei que existem Bíblias com mais livros, e alguns livros que são chamados de Bíblia, que nem Bíblia são. Há porções da Bíblia, mas a Bíblia toda, a Bíblia que foi inspirada por Deus, a Bíblia que fechou o cânon sagrado, ela possui 66 livros e foi escrito por aproximadamente 40 escritores, inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. No passado, nós costumávamos chamar os livros que foram acrescentados na Bíblia
como livros apócrifos. Particularmente, eu não gosto dessa expressão, que acaba ferindo os nossos irmãos que acreditam na veracidade inspiradora destes livros. Eu costumo chamar de livros deuterocanônicos. Deuterocanônicos por quê? Porque foram acrescentados ao cano sagrado depois que o cano sagrado fechou. E o cano sagrado fechou com 66 livros. 37 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Você pode estar se perguntando, você agora bagunçou a minha cabeça. Quais são os livros deuterocanônicos? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º Macabeus, 2º Macabeus e Baruque. Sem falar em algumas adições ao texto bíblico que foi inspirado por Deus. Ester 10, de 4 até 16 a 24. O livro de Ester é concluído com o capítulo 10, verso 3. A oração de Azarias, em Daniel 3, 24 a 90. Daniel 3 só vai até o verso 23. A história de Susana, em Daniel capítulo 13. Nós só conhecemos o livro de Daniel com 12 capítulos. 12 capítulos inspirados. Bel e o dragão, Daniel 14. Não existe. E a oração de Manassés. Péricles, pastor Hernani, hoje eu passei o dia pesquisando para descobrir quantos livros deuterocanônicos existem. E eu não sei se vocês já tiveram esta curiosidade. Eu fui atrás desta curiosidade para poder compartilhar com os nossos seguidores que existem aproximadamente 113 livros deuterocanônicos. 52 deles relacionados ao Antigo Testamento e 61 ao Novo Testamento. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Você pega um verso desses livros deuterocanônicos e você pode jogar a Bíblia fora, porque ela vai perder a sua beleza. Qual beleza? A harmonia, porque ela nunca entrou em contradição. Talvez por isso ela seja chamada não só pelos cristãos, mas pelo ser humano como a palavra inspirada de Deus. E olha, pastor, deixa eu acrescentar algumas informações que eu pesquisei aqui também. É o seguinte, nós temos, depois do livro de de Malaquias, nós temos um momento de silêncio de Deus, que é os chamados 400 anos de silêncio, não é isso? E o povo estava acostumado sempre a receber revelações. E o que traz de interessante é que esses livros deuterocanônicos e pseudepígrafos, eles são escritos nesse período, que nos mostra o interesse do homem na busca pelo divino. Então, homens, dizendo serem inspirados por Deus, escrevem para um povo acostumado a receber revelações dos profetas, eles escrevem livros dizendo ser livros inspirados. Mas, quando nós vamos estudar, eles não são, porque eles entram em contradição. Então, os livros apócrifos, os livros deuterocanônicos, eles entram no cânon, tentativa de cânon, do ano 200 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. E isso é importante, porque Jesus, ele conviveu com esses livros e não os citou em nenhum momento. Então, isso deveria chamar a nossa atenção também. Verdade, verdade, porque quando ele cita alguns livros do Antigo Testamento, ele cita Moisés, profeta, os Salmos, verdade. Essa é uma colocação muito interessante, pastor. E ele não cita nenhum desses livros. E só um adendo maior, nós tínhamos na época de Jesus, assim como hoje, nós temos muitas traduções, né, da Bíblia. Na época de Jesus, nós tínhamos no mínimo três traduções. E dessas 3 traduções, uma delas levava todos os livros deuterocanônicos. E Jesus tinha essa tradução que era usada pelos judeus da dispersão, da dispensação, e Jesus não cita nenhum deles. Então, Jesus tinha a Bíblia, a Septuaginta, que é a tradução do antigo para o grego, a tradução do hebraico para o grego, e Jesus cita. Mas esta que continha os livros a mais, Jesus não cita e nem usa. Então, isso deveria nos mostrar valor, né? Já que o senhor falou aí a questão das 3 versões no tempo de Jesus, em que língua a Bíblia foi escrita? Provavelmente 3. Grego, todo o Novo Testamento,
hebraico, 90% aí do Velho Testamento, e poucas porções em aramaico. Então, estas três línguas, elas se caracterizam por serem as línguas originais das Escrituras Sagradas. E é importante entendermos que, por que três? Então, a língua hebraica não era a única que existia. Deus escolheu essa língua. E a língua hebraica, ela tem 8.000 componentes, 8.000 palavras, vou trazer assim, ela tem 8.000. Para ter uma ideia, a língua portuguesa tem 750.000 palavras, o hebraico tem 8. Então, nós podemos entender que Deus pegou a língua da época, a língua mais simples, a língua mais fácil para poder se comunicar. Mas e as porções em aramaico? Assim como o inglês, hoje é a linguagem mundial, e o mandarim está chegando perto, o aramaico era a linguagem comercial da época de Esther, da época de Daniel, da época de Esdras, Neemias, que é onde estão inseridos o aramaico. Então, eles estão usando a língua que comunica com o mundo. E foi por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a mente, ali a pessoa, ela pensava em hebraico, mas ela escreveu na língua grega para que o mundo que falava grego entendesse a palavra de Deus. Vou de mencionar é o Evangelho de Lucas. O doutor Lucas pesquisa tudo sobre a vida de Jesus e escreve especificamente para alcançar o coração dos gregos. E olha, pastor, eu vou até trazer um adendo aqui importante. Tem gente que sacraliza a língua, fala assim, não, o hebraico é a língua especial, o aramaico, o grego. Não, não é isso. A língua foi o meio que Deus escolheu para comunicar. Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria escrita em inglês ou em mandarim, para que o mundo inteiro conseguisse alcançar. Então, não é uma questão de sacramentar, de sacralizar a língua, tornar santo o grego ou o hebraico ou o aramaico, mas entender que Deus usou esse caminho de comunicação humana para alcançar todas as pessoas com a principal língua da época em que os personagens foram utilizados por Deus para poder comunicar. Quando nós vamos falar sobre a Bíblia, uma das perguntas recorrentes que nós temos é a seguinte: como eu posso acreditar que a Bíblia que eu tenho hoje nas mãos é a mesma Bíblia que teve no tempo de Jesus, ou no tempo de Paulo, ou no tempo de Moisés? No século passado, nas cavernas ali do Mar Morto, em Qumran, foram encontrados alguns achados arqueológicos. E depois eles foram investigar e eles foram achando mais jarros, e dentro desses jarros, vários papiros, e um dos papiros que mais chamou a atenção desses pesquisadores foi o achado do praticamente todo o livro do profeta Isaías. E quando eles foram analisar com a Bíblia que a gente tem hoje, ipsis literi, o que estava no papiro é o que está escrito na nossa palavra de Deus. Uma evidência arqueológica comprovando a veracidade do texto bíblico. E olha, o pastor Jadson tocou num assunto interessante, porque antes de Qumran, nós só tínhamos as cópias dos livros da Bíblia até o ano 250 a.C. Então, você não tinha assim uma garantia arqueológica. Com os achados de Qumran, esse livro, esse fragmento aí do livro de Isaías, ele vem datado do ano 730 a.C. Então, você imagina, você tem um achado, você tem um pedaço do livro que ele tinha 750 anos antes de Cristo, e você vai copiar, é igual. Então, a certeza que nós temos que esse livro é sagrado é porque não é um curador que cuida dele numa biblioteca, é o Espírito Santo que manteve as palavras da Bíblia como hoje nos encontramos, as mesmas palavras que o profeta ouviu são as palavras que nós temos hoje.
E eu quero acreditar também, Péricles e Hernani, que Deus ele preservou já de propósito. Eu vou deixar guardado ali que, no determinado momento, eles vão encontrar, e quando encontrar, eles vão perceber que o texto é idêntico. Não querendo falar mal de nenhuma religião, não é esse o objetivo nosso, né, de algum livro sagrado, mas comentando sobre livros sagrados, é interessante notar que alguns deles falam do ser humano, do existencialismo agora, como viver bem agora. Outros até apontam para o futuro. Mas a Bíblia tem algo muito interessante, que ele fala da nossa origem, por que estamos aqui e para onde nós vamos, não é isso? Verdade. Com 10 anos de idade, eu queria ganhar uma bicicleta. Meu pai me deu uma Bíblia de presente. Olha só. E essa Bíblia mudou a minha vida. Eu me tornei um apaixonado pela Bíblia. Eu já li a Bíblia 55 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho 102 Bíblias na minha biblioteca. É muita Bíblia. Algumas eu ainda não li, mas estão lá, estão guardadas. E o que me impressiona com a palavra de Deus é essa coisa de mexer comigo. Quando eu leio a Bíblia, eu estou conversando direto com Deus. Eu converso direto com Deus. Quando eu oro, eu converso com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus conversa comigo. E cada vez que eu leio a Bíblia, parece que a minha mente vai se expandindo. Uma coisa que eu não entendia, eu começo a compreender. Um texto que eu nunca usei para preparar um sermão, Deus me dá um start ali, eu começo a escrever ali, eu gosto de escrever, eu tenho uma caderneta para escrever os meus insights, que eu quero acreditar que é Deus que está me dirigindo, que é Deus que está me conduzindo. Então, eu admiro a palavra de Deus, porque ela tem esse poder de mexer comigo. Eu gosto de ler a Bíblia porque ela mexe comigo. Isso não é, eu tenho outros livros na minha biblioteca. Talvez não seja igual a do Hernani nem a do Péricles. Uma hora eu vou mostrar na minha biblioteca. Mas eu leio outros livros. Eu não sou um eremita, não. Eu leio outros livros. Leio de tudo e retende o que é bom. Mas essa preciosidade que há na palavra de Deus, de o Espírito Santo, de Deus se comunicar com o ser humano, não existe em nenhum outro livro sagrado. Pode ser sagrado para outras pessoas, e aqui sem desmerecer nenhuma religião e nenhum segmento religioso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é sagrada para mim porque ela fala ao meu coração. Eu acho bonito, eu gosto de estudar a Bíblia, sabe, amigos? Porque a Bíblia não é um livro de história, mas é um livro que contém história. E ela contém a história do relacionamento de Deus com o seu povo e do seu povo com Deus. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Eu vejo muitas pessoas abrindo a Bíblia assim e falando assim, deixa eu ver o que Deus tem a dizer para mim hoje. Ele não tem nada para dizer. Misericórdia. Deus, ele quer que você entenda quem ele é pela forma com que ele se relaciona com o povo. Então, me emociona quando eu pego a Bíblia para estudar e leio, por exemplo, a história de Caim e Abel e percebo ali como Deus trata o filho rebelde, trata com graça, com misericórdia. Quando eu pego a história de Abraão, um Deus que tem paciência com os nossos erros. Eu pego ali a história, por exemplo, dos profetas Isaías, Jeremias, esse homem que pregava a verdade e nem sempre foi bem sucedido. Eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, olha, faça o que é certo e sua vida vai ser uma vida tranquila. A Bíblia não aprova isso, porque Jeremias teve uma vida por mais atribulada. Então, a Bíblia é um livro que desvenda mistérios dos relacionamentos. Isso me apaixona nela. Diferente, infelizmente, de muitas pessoas que, não instruídas a esse respeito, usam a Bíblia como um amuleto, usam a Bíblia como uma busca aí de pensar frases de esperança fora de um contexto. Então, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando com a gente, leia a Bíblia com desejo de conhecer Deus na maneira com que ele se apresenta, se relacionando com as pessoas. E a Bíblia vai ganhar cor, sabor e movimento à sua leitura. Péricles,
Eu, nesse período de leitura bíblica, talvez os teólogos não vão concordar com o que eu vou dizer aqui agora, mas isso é pessoal. O que eu aprendi? A Bíblia ela é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. O que eu aprendi nesses anos de leitura da Bíblia? 40 anos lendo a Bíblia. Eu completei esse ano 50 anos, comecei aos 10, então 40 anos lendo a Bíblia. Que nós podemos dividir a Bíblia em 3 partes. Gênesis 1 e 2. Deus criando todas as coisas, perfeitas, lindas, belas e maravilhosas. E depois de ter criado o ser humano, ainda disse, está muito bom. Que coisa maravilhosa. Gênesis 3 até Apocalipse 20 é como Deus trata o problema do pecado. Por que nós estamos aqui? Nós estamos sofrendo as consequências do pecado. Embora muitas pessoas afirmem que nós estamos em pleno processo de evolução, a Bíblia apresenta o ser humano no estado de degeneração por causa do pecado. E Apocalipse 21 e 22, eis que faço nova todas as coisas. Para onde é que nós vamos? Nós vamos um dia poder estar na presença desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. É isso mesmo, maravilhoso, é maravilhoso. O que eu gosto na Bíblia é o seguinte, diz que Deus fez tudo certo no início, o inimigo tentou atrapalhar o meio, mas Deus vai fazer tudo dar certo no fim. Amém. Então, não depende de nós, depende dele, mas eu tenho que saber como ele vai fazer. E a Bíblia está aí para nos mostrar, né, pastor? Vocês falaram aí há pouco sobre história, não é? Eu gosto muito da parte histórica da Bíblia, mas embora fale de história, a Bíblia não é um livro de história. Embora contenha poesia, a Bíblia não é um livro de poesia. Embora tenha profecias, mas é um livro enigmático. Então, o que nós podemos encontrar na Bíblia, pastores? História, poesia, o que mais? A revelação de Deus, né? A gente vê Deus se manifestando para Adão e Eva no Jardim do Éden, a gente vê Deus se manifestando para Abraão, a gente vê Deus se manifestando para os reis de Israel, a gente vê Deus se manifestando para os discípulos na pessoa de Jesus, Emanuel, a gente vê Deus se manifestando a nós quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Eu costumo ver Deus na palavra de Deus. E a preocupação de Deus de como se comporta o povo dele. Então, uma das primeiras coisas, dependência, a gente depende dele. Sempre que o ser humano tenta fazer alguma coisa, perceba no texto da Bíblia que dá errado, e traz tragédia, e sofre a pessoa, e os descendentes, e a família, e sofre todo mundo. Você tem Deus preocupado com a saúde. Deus, ele diz, olha, isso aqui você pode comer, isso aqui você não deve comer. Deus fala sobre vestuário, Deus fala sobre modéstia, Deus fala sobre a preocupação dele com os meus pensamentos. Então, a Bíblia é um livro completo. Em que sentido? Na minha relação com o meu Deus e na relação do meu Deus comigo e na relação desse Deus conosco. Então, o pastor Jadson colocou muito bem. A Bíblia é um livro de relacionamento e também de preocupação. E Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que a Bíblia ela é importante para exortar, para ensinar, para corrigir, e tudo isso na justiça e preparar o homem digno diante de Deus. Então, a Bíblia é um livro completo. Verdade, verdade. Eu estava uma vez numa localidade, era pastor naquela região, e falando sobre a Bíblia, né? E eles falam assim, não, mas quem lê a Bíblia muito fica maluco. Ele já leu uma Bíblia uma vez toda, por isso que ele está maluco desse jeito. E quem lê há 40 anos, como é que fica, será? Não fica não. Parece que a gente vai se tornando mais sensível à voz de Deus. A gente tem esse elemento que o ser humano chama de consciência, né? A nossa consciência nada mais é do que Deus falando, está certo, está errado. E se está errado, vai sofrer as consequências. E às vezes as consequências das nossas escolhas não é Deus nos castigando, é apenas a consequência de uma escolha equivocada, frustrada. Então, eu fico impressionado com esse elemento que a palavra de Deus tem para mexer com a nossa mente, para mudar a nossa vida, para trazer uma outra realidade para o nosso ser. E outra, né?
a Bíblia é um livro que a gente tem que respeitar uma ferramenta chamada hermenêutica, que é como você lê, como você entende. Então, ninguém pega, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho e começa na página 52 e começa lendo e quer entender da 52 para frente o que aconteceu na primeira. Isso não pode acontecer. Na Bíblia, a mesma coisa. Eu vejo pessoas que querem começar a estudar a Bíblia por Apocalipse, por Daniel. Bom, você vai ter problemas para entender, porque a Bíblia precisa ser lida como Jesus ensinou. Lá em Lucas, se não me falha a memória aqui, o capítulo 24, do verso 27 em diante, tem 2 discípulos meio perdidos lá, meio tristes, e Jesus começa a conversar com ele e diz Lucas assim, olha, começando por Moisés, escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a gente começa do começo para entender o final. Então, se eu quero entender Apocalipse, eu tenho que entender Gênesis. Porque se eu não entender Gênesis, se eu não entender os 5 primeiros, dificilmente eu vou entender o 2º capítulo do Apocalipse. Então, é necessário, sim, uma regra de leitura, uma regra de estudo para se entender o que a Bíblia diz. Interessante que você acabou de falar aí é que nós não precisamos de outros elementos, porque a Bíblia vai se explicar ela por si mesma. Você pode ter ferramentas, um dicionário bíblico, você pode ter um léxico, você pode ter uma concordância, você pode ter uma plataforma, o Logos, para poder fazer pesquisas, um Bible Work, mas você, estudando a Bíblia, ela por si só, ela vai dizer para você o que significa cada coisa que ela está apresentando. Por isso que você não pode começar estudando a Bíblia com Apocalipse, com aquela simbologia, aquela escatologia. Você não vai saber o significado de animal, de besta, de chifre, se não entender o que já foi mostrado por Deus em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, o livro de Daniel. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre a palavra de Deus vai dar resposta para uma ou outra inquietação do seu coração. Você só precisa buscar com humildade e sinceridade, sabedoria que Deus vai lhe dar para mostrar e desvendar alguma coisa que aos seus olhos possa ser um mistério. Deus vai resolver por intermédio da leitura da palavra. Amigos, olha a que ponto chega uma interpretação equivocada da Bíblia. Eu conheci uma pessoa, uma família, que eles foram orientados pelo líder espiritual que eles não deveriam ir à praia. Sabe por quê? Porque no livro do Apocalipse a besta sai do mar. Então, se a besta sai do mar, você não pode ir à praia. Quando a pessoa falou, eu falei assim, olha, eu não sei qual foi o contexto, mas veja, isso aqui é simbólico, essa é uma parte profética, se entende assim, se lê assim, se interpreta dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter a certeza que Deus é o nosso guia. Você vai orar, Ele vai te ajudar antes de você estudar. Antes de ler a Bíblia, ore, para que você não seja enganado e nem tenha uma interpretação equivocada do que a Bíblia está trazendo. Eu não vou mencionar a cidade, porque se eu mencionar a cidade, o povo já vai descobrir de que cidade que eu estou falando. Mas eu já trabalhei numa geografia, pastor Hernan e pastor Péricles, em que eu fui assistir um culto em uma igreja, porque essa igreja estava chamando a atenção, e era na esquina do prédio onde eu morava, numa avenida muito movimentada. Uma placa de propaganda nesta igreja: não quer ir para o inferno? Seja membro desta igreja. E eu achei até a propaganda ousada. Entrei e percebi que tinha algo estranho no ar, porque as pessoas não pronunciavam as palavras de maneira correta. Os membros tinham dificuldades de falar, o pregador, o bispo, o presbítero, não sei o quê. Cara, você não sabe. Todo mundo da igreja, salvo pouquíssimas exceções, eram banguelos. Porque o pregador desta igreja descobriu na Bíblia que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Não quer ir para o inferno, arranca os dentes da boca. Eu falei, meu Deus do céu.
Eu falei, que diacho é isso? Fiquei até o final, falei, me apresentei para o rapaz, falei que era pastor da igreja adventista, e eu falei para ele, se você não se converter, você vai para o inferno banguelo. Banguelo, do mesmo jeito. Porque essa interpretação é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Pode parecer até hilárico, mas não é. A cada hora surge um novo segmento religioso no mundo, dizendo que prega a Bíblia, a verdade e a palavra de Deus, e tem muita gente seguindo esses pregadores que se dizem ser homens de Deus. Félix. Nós temos dois opostos aí, né? Uns que dizem que a Bíblia é só alguns versos que são válidos e são importantes para a nossa salvação. Quando Isaías fala no seu versículo, Isaías 27:10, que nos diz que é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, ou seja, nós vamos aprendendo, cada um vai acrescentando detalhes, né? E nós vamos montando todo esse mural de conhecimento bíblico. E outra coisa que nós encontramos, que em João 3, desculpa, em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada por Deus, não é uma parte, não é um contexto apenas, mas toda escritura. Então, ela se explica a si mesma. Ela não precisa de outras interpretações, mas nela encontramos todas as respostas necessárias para a nossa vida, tanto aqui presente como também para o futuro. É verdade. No contexto que você tá se referindo aí, a Bíblia, a palavra de Deus diz lá em João 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí você vai para João 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Dois termos, um no grego e um no hebraico, para se referir à verdade, que vai culminar com o que você acabou de mencionar. Verdade no hebraico, emunar, que significa confiança. No hebraico é o mesmo termo que a gente usa para fé. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, acredita na verdade. E em grego, o termo grego é aletheia. A palavrazinha para verdade é aletheia, que significa aquilo que é verdadeiro. Hoje tem muita gente, sabe, ignorante no sentido do não conhecimento, com uma sede pelo conhecimento tremenda. Quando você pega o texto aí de 2 Timóteo 3, quando Paulo vai dizer para Timóteo que toda a Escritura é sagrada, Paulo não tinha os 66 livros em mãos. Ele tinha os 39 do Antigo Testamento. Então, Paulo, ele está dizendo assim, tem gente que fala assim, não, mas depois de Paulo não precisa mais confiar nos outros 39. Não. Paulo, quando diz que toda a Escritura é inspirada, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando da lei que faz parte dos 39 livros. E por que o Novo, então, vale? Porque os escritores do Novo não estão trazendo um novo conhecimento. Eles estão explicando um conhecimento vivo e, como diz o pastor, um conhecimento verdadeiro, mais atual, para novas gerações. Então, os dois testamentos são válidos, um completa o outro, porque Deus quer que o seu povo entenda a sua palavra. E interessante, pastor Hernani, que quando nós dividimos o Velho e o Novo Testamento, são porções da Bíblia. A Bíblia só é Bíblia com o Velho e o Novo, um complementando o outro. É isso aí. É interessante notar também que nós temos o Velho, o Novo Testamento depois de Jesus. Mas a Bíblia toda tem um personagem central. E quem é esse personagem central? É Cristo Jesus. Não é? Cristo Jesus. Nossa, desde o início até o final. Desde o início na como criação. Como se fosse um fio de ouro, Péricles. Exatamente. Esse personagem central é como se fosse um fio de ouro. A primeira se não encontrarmos esse personagem em nosso estudo da Bíblia, tem algo errado com nossa forma de estudar a Bíblia. Jesus, ele precisa ser encontrado em cada livro, em cada texto, em cada reflexão, porque a Bíblia aponta para ele. Então, se o nosso estudo da Bíblia, e eu falo aqui de maneira bem aberta, bem querida, com os nossos amigos ouvintes, se o seu estudo da Bíblia tem tornado você mais crítico,
mais legalista. Cuidado, porque você deve estar estudando de maneira errada, porque a Bíblia nos mostra, nos leva a Cristo e a nos tornarmos como Ele era. Então, cuidado se o seu estudo da Bíblia só serve para criticar as outras religiões, criticar os outros, criticar o vizinho, o marido, tornar sua religião algo amargo e áspero, porque na Bíblia a religião é algo que compõe o nosso caráter e transforma o nosso pensamento. Temos dois extremos aí, pelo que nós comentamos, né? Uns que falam, não, você basta crer em Jesus, que está tudo bem, está tudo certo, está salvo, garantido. O outro se torna legalista, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer isso eu não sou salvo, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer... Então tem os dois extremos, né? Quando na verdade Jesus não quer nenhum dos dois extremos, nem a direita nem a esquerda. Deus quer o centralizado, não é isso? É o equilíbrio das coisas. Equilíbrio. Sem equilíbrio a gente não vai para lugar nenhum. Perdão, pastor Hernani. Você trouxe dois termos interessantes e mal interpretados, sabe, pastor Pérez? É a questão direita e esquerda. Porque isso tem muito a ver com o pensamento político. E eu tenho dito aqui na igreja, nessa igreja do NASP, que nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos bíblicos. Nós vivemos num reino que não é deste mundo. E eu só sei como se vive nesse reino através do estudo dessa palavra aqui. A Bíblia é o meu guia para o lugar que eu vou. Então, se você recebesse, imagina aqui, né, o pastor Jadson mandasse para nós aí, ó, 2 convites para a gente conhecer o Nordeste do país. A primeira coisa que eu faria... À disposição. A hora que vocês quiserem vir, está aqui à disposição. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: o que se come lá, que tipo de roupa se usa lá, como funciona o relacionamento matrimonial lá, como funcionam os filhos, como funciona o tipo de linguagem, qual é a língua que se fala lá. Então, são temas que, quando você sabe que vai para algum lugar, você tem que estudar. Se eu acredito que Deus vai me levar para o reino dele, eu preciso estudar a Bíblia, não só crer em Cristo, mas estudar. Depois de crer, eu estudo para saber, na nova terra, como se veste, como se come, como se fala, como se anda. Então, a vida aqui é uma vida de preparação, não é uma vida de contemplação. Contemplação, no cristão, não existe. O que existe é a ação, a adoração e o mover do Espírito que nos prepara para viver uma eternidade com Cristo. Olha, amigos, a conversa está boa, mas temos que concluir o programa. Eu vou pedir, então, um favor para vocês. Vamos pegar umas passagens bíblicas, tá certo? Pastor tá certo. Hernani, você poderia ler para mim Tiago 1:22 e o pastor Jadson lê João 13:17. Agora, Tiago 1:22. Exato. Você sabe que quando você pede assim, o texto some da Bíblia, né? Mas agora aqui eu já encontrei. Posso ler? Pode. A minha tradução é a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição, e ela diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Opa, então quer dizer que para eu ser cristão, eu tenho que ser um praticante da palavra, é verdade? Porque se eu não praticar essa palavra, eu não passo de... Estou enganando a mim mesmo e tentando enganar outros. E pior de tudo, tentando enganar a Deus, não é? Verdade. Quem sabe, quem diz que sabe e não faz, não sabe. Porque quem sabe não diz que sabe. Ele pratica o conhecimento adquirido. Então, um cristão que diz que sabe e não faz, infelizmente, entenda isso com carinho e preocupação com você que assiste. Se você diz que sabe e não pratica, você não sabe. Porque o conhecer na Bíblia vem com a prática do entendimento. Pastor Jadson, quando a gente estuda... E quando a gente estuda a palavra de Deus, nós não estamos em busca só de conhecimento, de informação. A gente está buscando ter um relacionamento com o autor desse livro, que é o Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo.
João 13, verso 17, a minha versão aqui é a Almeida atualizada. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Em cima desses dois versos aí, vocês querem comentar antes? Não. Querem comentar alguma coisa sobre o verso? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. A felicidade é um termo com, talvez, um cunho pejorativo nos dias em que nós estamos vivendo, porque felicidade está associada à ostentação, a ter, mas a palavra de Deus está preocupada em que eu e você possa ser cristão, de fato, e que o nosso discurso não seja um discurso falacioso, mas que o nosso discurso possa ser um discurso prático, que o meu fazer não seja desmentido pelo meu falar. Eu preciso praticar e falar a mesma coisa para que eu possa usufruir da felicidade plena em Jesus. E olha, pastor, eu tenho exortado, comunicado, seja pelas mídias, seja pessoalmente na igreja. Um sermão nunca termina quando você ora na igreja, porque o sermão precisa te acompanhar a semana inteira. Então, seja um pastor, seja um presbítero, seja quem for, o maior sermão não é o que eu digo, é quando o que eu faço mostra, comprova o que eu digo. Felicidade hoje, infelizmente, passou a ser uma foto com um sorriso numa rede social. E, na verdade, não é isso. Felicidade é você saber que Deus aprova a sua honestidade. Felicidade é dormir tranquilo à noite, sabendo que você não deve nada a ninguém. Felicidade é saber que você está fazendo certo, porque Deus disse, e não porque os amigos apoiam. Felicidade não é um estado, felicidade é uma vida, uma certeza, é a presença de Deus com a gente. Muito bem. Então, concluindo, eu diria o seguinte, que Deus nos chama para vivermos a essência e não a aparência. Vivermos a verdade, pureza, sinceros, quando ele fala, então, ser de praticantes da palavra. E ele conclui dizendo, felizes são os que leem, que aprendem, que praticam aquilo que aprenderam. Então, Deus nos chama, nos convida para viver a prática do cristianismo na nossa vida diária, no dia a dia, não é isso? Considera suas considerações aí, pastor Hernani, para nós terminarmos. Olha, eu só tenho a agradecer. Só um minutinho, pastor. Vamos fazer o seguinte, como o pastor Jadson vai fazer a oração final, então, para não fazer consideração e oração, ele faz o seguinte, a consideração com ele, depois a sua, e depois ele termina com a oração. Eu mesmo estava ansioso para ouvi-lo nas considerações finais, então agora eu fico com o coração tranquilo. Então, Péricles, a Bíblia é um livro sagrado, como bem colocado pelo pastor Hernani, porque o seu autor está vivo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele conhece tudo antes de existir. E nos escreveu essa carta de amor para que pudéssemos ter um guia prático para saber qual que é a nossa origem, o porquê de estarmos aqui e aonde é que ele deseja nos levar. Este ano, Péricles, eu completei 42 anos de batizado. Eu nasci num lar adventista, graças a Deus, eu sou a 4ª geração de adventista na minha família. Há 23 anos sou pastor da Igreja Adventista do 7º Dia. Desde os 10 anos eu leio a palavra de Deus e ela tem sido uma bênção na minha vida e eu espero em Deus que a leitura da palavra de Deus, que a prática desses princípios que foram estabelecidos por ele em sua palavra possa ser uma bênção na sua vida também. Pastor Hernani? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse bate-papo foi muito bom. Obrigado, pastor Jadson, pela companhia, pastor Péricles. Você, amigo que nos assiste, seja agora ao vivo, aí acompanhando, ou depois. Estou muito feliz porque não é uma questão de compartilhar a Bíblia, é uma questão de você compartilhar sua vida. Porque quando você começa a colocar em prática o que a Bíblia ensina, você não tem conhecimentos, você não tem uma prática de vida, um estilo de vida. E é isso que Deus espera de nós, sabe? Deus tem coisas que ele não vai fazer por nós. Ele não vai. Deus não vai abrir a Bíblia para você.
Deus não vai fazer a Bíblia vir flutuando da onde ela esteja até a sua mão. Ele não vai. Porque, amigo e amigo, o interesse de conhecê-lo tem que partir de nós. Ele coloca esse interesse no nosso coração, mas a ação é nossa, sabe? De estudar, de perguntar, de pesquisar, de participar, de se envolver. Então, o meu apelo para você nesse momento é que você ouça a voz do Espírito Santo que tem direcionado você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Entre nas redes sociais que foram aqui citadas e você vai encontrar vídeos explicando momento de oração, seja com o pastor Jadson, seja com o pastor Péricles, seja comigo. E você vai encontrar outros canais que também vão te ajudar. Então, querido amigo e amiga, eu não sei quando nós vamos nos ver de novo, mas eu tenho uma certeza. Se seguirmos as instruções desse livro, a eternidade vai ser pouco para a gente conhecer mais sobre esse Deus que amamos, nos ama e quer salvar você e a mim. Pastor Jadson, por favor, então faça a oração final. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporcionou de conhecermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra continue sendo lâmpada para iluminar os nossos pés, a nossa vida, a nossa jornada rumo à eternidade. Às vezes um texto pode parecer difícil, complicado, pode nos deixar até atribulado, mas que Teu Santo Espírito possa nos confortar e nos incentivar e motivar a buscar as respostas que temos na Tua Palavra. Que o Senhor possa ser uma realidade na nossa vida e que esse conhecimento possa ser adquirido, não só adquirido, mas praticado também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E o conselho da semana é o seguinte: você só pode amar aquele quem você conhece. Para você conhecer a Deus, você encontrará ordens, seu amor e seus cuidados para com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Conheça o Deus das Escrituras e você será uma pessoa melhor, terá uma vida melhor. Em todas as coisas, o principal terá a vida eterna. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.